Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Football. Seguinte pessoal, hoje a gente vai falar sobre o campeonato italiano, sobre as coisas que vão acontecer nessa rodada e eu conto com a presença de vocês ao longo desse vídeo. E vamos começar pelo confronto de Roma e Milan pelo campeonato italiano já na tela para vocês. A gente vai começar obviamente trazendo o contexto, de tudo isso, como que a gente vai trazer esse contexto? A gente vai trazer o contexto pela tabela, O que está valendo, o que está em jogo nesse confronto entre Roma e Milan em Roma? Está no confronto justamente a vaga para a próxima Champions League. E por que isso é importante? Porque temos atualmente, estou gravando isso no dia 24/4, então sempre bom pontuar para a internet qual a data de gravação, porque ainda teremos, Inter e Milan e Milan e Inter pela Champions League. Então, teremos esse confronto ainda mais à frente e também poderemos ter, caso a Roma suba, por exemplo, passe a vencer e vá para a quarta colocação, poderíamos ter tanto Milan quanto Inter fora da zona da Champions. Então, imaginando um cenário onde um dos dois vá à final e perca a final, ou seja, passa o Milan e perde para o Real Madrid ou para o Manchester City, ou passa a Inter e perde para o Real Madrid ou Manchester City, a gente pode ver a gente pode ver as duas equipes, de Milão fora da próxima edição, mesmo tendo sido finalista dessa edição. Então, assim, é uma situação muito complicada de entendimento de como essas equipes vão se comportar até o final, se elas vão de fato privilegiar um confronto direto, que eu acho que vão, da Champions League, ou se elas vão, por exemplo, focar nesse confronto que elas têm aqui pelo campeonato italiano. Então, se a gente olhar de novo a tabela, a equipe do Milan e da Roma está empatado com uma vitória a mais para a equipe da Roma e também o empate no saldo de gols. Então, assim, é um confronto muito equilibrado, de fato, a gente vai ver isso nos números mais adiante. Tá? Quem é o grande interessado nisso? Inter também vai ser uma grande interessada nesse confronto, justamente por isso que a gente acabou de falar. E é claro, a gente vai fazer um vídeo, vai fazer um vídeo amanhã sobre Inter e Lazio, então não perca o vídeo de amanhã também, já fica aqui também a nossa propagandinha para amanhã, tá bom? E a gente vai trocar uma ideia agora sobre os números, Então a gente já falou muito sobre essa questão do contexto do confronto, a gente vai passar a falar diretamente sobre os números do confronto. E aqui temos números interessantes. Se a gente for olhar o confronto em si, a gente está olhando para uma Roma overall 58 contra o Milan overall 54. Então, em tese, há ali uma ligeira vantagem para a Roma, mas se a gente fosse apontar num sentido de aposta, seria muito mais provável um empate. Tá? Quando tem esse equilíbrio muito grande entre as equipes, o empate é o mais provável. Tá? Como a gente está lidando com esse cenário, talvez até pelo mando de campo, uma série de situações, a Roma possa ser ligeira favorita nesse confronto, olhando só os números, tá? E a gente for olhar as duas equipes, e aí talvez até para a gente não olhar diretamente isso daqui, eu vou dar um zoomzinho aqui na tela para vocês, vamos olhar o gráfico, porque o gráfico ele é bonitinho, Esse gráfico que está na tela de vocês. Percebam, sem a gente entrar no mérito de cada um, que tirando o Milan, que recupera a bola mais rápido do que a Roma, em relação ao adversário, o restante é muito parecido. Então, assim, é um confronto de duas equipes com um estilo de jogo muito parecido entre elas. Número de passes, número de chutes, o quanto que os seus goleiros têm que trabalhar, o quanto que você consegue converter as ações, converter as ações de passe para chute, de chute para gol, ou seja, é um confronto muito equilibrado entre as duas equipes. E esse ponto que a gente coloca sempre de confronto equilibrado é no cenário de mando de campo. Então, a gente está partindo do pressuposto que a gente vai olhar os dados da Roma como mandante e do Milan como visitante. Então, esse é o primeiro cenário que a gente pode traçar nesse confronto. Um segundo cenário que a gente pode traçar nesse confronto é um cenário onde você faça isso, o mando de campo para cada um, mas pegando a Roma contra os primeiros colocados e o Milan contra os primeiros colocados. Afinal de contas, os dois estão ali no top 5 da Série A Team. E se a gente fizer isso, a gente volta a ter um equilíbrio, Agora a gente tem um Milan que converte muito mais as ações em gol, O Milan jogando fora de casa que faz muito mais do que vinha fazendo,
contra uma equipe da Roma que sofre muito menos. Então percebam, o gráfico que estava aqui, que a gente deu aquele zoom, mudou bastante. Vamos dar de novo aquele zoom no gráfico. O gráfico muda bastante, né? Vou colocar aqui para você certinho. O gráfico muda bastante. Apesar do gráfico mudar pra caramba, a gente ainda está analisando um confronto que é parelho. Passa a ter uma ligeira vantagem para a equipe do Milan, né? Inverte a ordem de vantagem. De novo, o mais provável seria um empate até nesse segundo cenário, mas com uma ligeira vantagem agora não para a Roma, mas para o Milan, o que equilibra mais ainda. Então, em termos de análise, o que a gente pode entender desse confronto? Provável empate seria o mais saudável entre as duas equipes, o mais provável entre as duas equipes, mas o importante da gente entender nesse cenário é justamente como a gente trabalharia com a análise, que é entender os dois cenários, identificar ao longo do jogo para onde o cenário está caminhando, ou seja, para onde que essas equipes estão de fato indo, vai caminhar mais para esse cenário 1, mais para um cenário 2, vai caminhar para um cenário diferente, ou seja, se a gente vai ter um Milan com a posse da bola ou a Roma com a posse da bola, e aí modificam-se as probabilidades. Então a gente precisa identificar melhor o cenário no momento que quer realizar o jogo. Quanto mais cedo a gente conseguir identificar isso, melhor. E identificando, essas coisas também caminham também numa análise que vai ser momento a momento do jogo. Claro, tudo isso vai mudar se tiver uma expulsão, se tiver um gol cedo ou qualquer coisa do tipo que possa acontecer. Mas de ponto de partida, o mais provável é empate por conta desses dois cenários que a gente vem apresentando aqui no NS Futebol. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo. E também, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço, obrigado pelo carinho do projeto e até a próxima. Valeu!